Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo à noite porque durante o dia não é impossível eu fazer gravações, que estou com uma obra bem perto da minha casa. E como se fala astrologia, né, perto do meu apartamento. A astrologia dá certo, Marte está quase pegando em alinhamento o meu Urano natal. Eu sabia que eu ia ter aborrecimentos, já começaram, mas tudo bem. Então eu tô fazendo, espero que, né, me parece que a luz tá boa, vocês vão me ouvir direitinho. E eu quero fazer o seguinte, na semana passada eu tentei fazer uma gravação ao vivo e não deu certo. Não deu certo, a imagem ficou ruim, ficou pipocando. É muito difícil a pessoa ficar escutando eu falar e a imagem ficar ruim, porque não é um podcast, né? Eu tô aqui falando com você ao vivo. Então, achei que era melhor eu voltar no assunto, que era o assunto que eu estava continuando, aquela conversa sobre as cartas de Cristo, tá? Tá aqui o livro, né? Eu já deixei aí o link, se você quiser comprar, mas não importa, a gente vai conversando a respeito. Eu acho que o mais importante é passar o conhecimento, que é isso que eu tô querendo fazer com vocês. E na primeira parte dessa primeira carta, né, não esqueça de ir lá no primeiro vídeo para entender o que é essas cartas de Cristo, como é que elas foram transmitidas, né, que faziam quase, desde os anos 40, que o Cristo estava preparando uma médium para receber essas cartas. E eu acredito que essa seja a mensagem do Cristo da Era de Aquário. Então vamos falar de uma coisa que na realidade começou realmente assim, a entrar na minha mente faz quase 10 anos. E demorei já, inclusive o pessoal do Somos Todos Um, o Sérgio, escreveu, foi ele que me deu o livro, mas eu me lembro que na época eu li, fiquei encantada, mas eu não tinha assim como fazer comentários. Agora, como eu estou fazendo tudo ao vivo, eu achei muito, muito importante nessa era de Aquário que está estourando, está entrando com a maior energia. Nós temos que nos conectar o mais rapidamente possível com esse conhecimento, mudando as atitudes e mudando o pensamento. Então, eu quero começar falando assim, que a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada há um século atrás, agora se tornou uma infecção mental contagiosa. Infecção mental contagiosa. Gente, isso é muito forte, né? Glorificada na literatura, no cinema, no teatro, espalha-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana. Lembre-se que a consciência humana é gerada, eu chamaria ela de egrégora. É uma coisa criada pelas mentes, pelas falas, pelas atitudes. Quanto mais o grupo cria, quanto mais essa consciência criada, essa egrégora criada, vai usar os membros desses grupos para se alimentar. Se tornam verdadeiros espíritos malignos em cima das pessoas e dos grupos. Por isso que nós estamos vendo tanto radicalismo por aí. Essa infecção mental se manifesta como formas egocêntricas de viver. A gente percebe isso, né? E aí, bom, daí fala sobre a mídia também, que eu falei tudo isso lá na primeira carta. Se vocês forem lá ver, tá lá escrito. Até cheguei nessa coisa, essa besta, que ele chama de besta, invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. É exatamente isso, tá? É uma egrégora bestial que está sendo criada. E aí ele fala assim, isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas da Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que você realmente deseja. Ele coloca até entre aspas, né, essa frase. Precisamos nos alimentar.
que alimento? Alimentar com coisas boas, alimentar pelo belo, alimentar com o bom, pensamentos positivos, alimentar com carinho pelo outro, desejar o sucesso do outro. Façam isso num grupinho, depois vocês vão ver como isso vai se espalhando. Eu desejo o sucesso do outro, porque o sucesso do outro vai criar uma egrégora positiva que vai me ajudar também, né? Em vez de criar egrégoras negativas de raiva, de inveja, sabe, às vezes eu fico surpreendida com a falta de humanidade das pessoas, porque elas vivem como animais, e os animais, elas têm somente uma coisa para pensar: trabalhar com o instinto natural que Deus lhe deu, e o seu lugar, que é esse lugar em evolução, né? Mas eles não têm conhecimento se amanhã o gato mata o rato. É uma coisa do instinto dele, ele não pensa, ele não tem raciocínio, ele não tem conhecimento. Nós temos uma cabeça grande, vocês já viram um animal quando nasce? Ele tem um corpo muito grande e uma cabeça pequena, porque o cérebro deles, o cérebro do animal, só serve para aquilo que ele tem necessidade, ou seja, a defesa, a sobrevivência no meio da natureza, a defesa, buscar o alimento, conforto, prazer e reprodução. Então, são as coisas básicas que ele necessita. Nós temos essa parte animal, nós precisamos também dessas coisas, porque temos e ganhamos um corpo animal, um corpo físico, que responde exatamente a todas essas coisas. Só que Deus nos proveu com uma mente enorme, e o primeiro princípio hermético é: Deus é mente, o universo é mental. Bom, mas vamos voltar. O que Cristo fala nessa primeira carta? Porque eu sou o amor incondicional, e eu digo a verdade que foi intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda foi rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Aí você vai me dizer: nossa, mas eu vou amar o meu vizinho, que ele é ruim, que bate prego, que não me deixa dormir. Sim, você vai amar e fazer o Ho'oponopono. Se você conhece o Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você joga isso para o universo como um mantra, você vai começar a ter paz e tranquilidade. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte de inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. Olha que esse livro foi publicado no ano 2000, mas ele começou a ser psicografado 25 anos antes. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência, a alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências na vida atual. Aqui tem, tem um asterisco. Então, porque depois ele fala sobre livre-arbítrio. Então, nós vamos falar sobre livre-arbítrio agora. Você quer saber de onde veio? Aqui nessa época, era a época do vírus HIV, tá? Que ataca tão prezado sistema do autodefesa humano, sistema imunológico e também a sua capacidade de procriar. Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão essa e outras armadilhas da existência. Aí ele fala assim: acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Mas ele pode criar coisa ruim e coisa boa, né? Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza violenta, virulenta, agressiva e homicida,
Eles emitem partículas elétricas da consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma como vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente para outra. O que nasce e se nutre de uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico, isso que a gente chama de forma-pensamento, egrégoras individuais. Às vezes a gente chama de espíritos obsessores, dependendo da filosofia que a gente segue, tá? Isso não é um castigo de Deus, como as igrejas ou as religiões poderiam ensinar. Esse é um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência de que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações. Ele coloca infantis, entre aspas, para perceber claramente a verdade da criação da existência. Eu diria imaginações ignorantes. E o que fala? Aqui eu acho que até a gente entra numa polêmica, porque ele fala da igreja, do cristianismo, das religiões, né, que escravizam às vezes os seres humanos com medos, né, proibições. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Essa é a mensagem para todas as igrejas, ou seja, todas as religiões. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para a vontade própria, self-will, ao livre-arbítrio, esse que a gente chama, livre-arbítrio, e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. É o que eu estava falando antes. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Em astrologia, a gente fala que o ego é um condicionamento da alma e aquilo que nos acorrenta às encarnações, ao mundo dos desejos. Por isso que não dá para libertar o espírito depois da morte. A alma permanece durante um tempo amarrada aos desejos do corpo, aos desejos materiais, e ela não se liberta. Por não se libertar, ela não consegue libertar o espírito para que ele continue a caminhada da evolução. Note bem, por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas na minha crucificação, tenha uma morte natural. Eu vejo isso de maneira muito importante, porque toda a mensagem do Cristo da era de Peixes, que é o último signo da astrologia, ele significa o sacrifício de si próprio, a fusão de si com o outro, a compaixão no qual a gente se despe da sua própria roupa para ajudar o outro que está necessitado. Então, pessoal, vou retomar aqui, fui interrompida, infelizmente, mas vou retomar essa última frase que eu estava comentando, em que o Cristo aqui nessa primeira carta, ele fala, né, um recado para as igrejas cristãs, que eles não deveriam enaltecer a crucificação. Por quê? Porque, na realidade, a mensagem que vem agora para a Era de Peixes é:
para a era de Aquário não é a mesma da era de Peixes, que era do sacrifício de si próprio, da fusão de si, de doar o seu sacrifício para o bem do outro, né? Eu vejo isso em várias, nós tivemos várias figuras, né, ao longo desse tempo, desses mais de 2000 anos de cristianismo, que nós tínhamos sempre isso de doar a si próprio. Sacrifício, a palavra sacrifício é muito ligada ao signo de Peixes. Na era de Aquário, que é essa era que nós estamos entrando, que está no alvorecer, está no despertar das nossas consciências, nós temos que incorporar o estar com o outro, estar junto, porque o outro e eu somos uma coisa só, somos todos um. Então essa é uma mensagem mais da era de Aquário. Então é isso que ele está querendo falar. Ou seja, se tem coisas que morrem, que acabam, que têm que ser modificadas, e que porque os ciclos terminam e outros começam, esse é das coisas que nós devemos modificar. Então ele fala que a atual crise mundial, e ele estava falando antes do ano 2000, gente, que está introduzindo um novo fracasso nas leis internacionais. Você vê isso, né? OMS, leis que foram assim divulgadas, essas entidades como o ONU, o que fazem, né? O que fazem? Hoje, nós estamos no dia 26 de fevereiro, no dia 22 morreu um embaixador italiano no Congo, numa missão da ONU que estava levando comida para esses lugarejos pobres perdidos na floresta, na mata, enfim. E o que aconteceu? Alguém falou, eles queriam raptar esse embaixador, que está lá em missão no Congo, missão para ajudar os pobres, para dar comida para os pobres. Isso é coisa de era de Aquário. O que vem? Vem os guerrilheiros que queriam raptá-lo para depois pedir para o governo italiano pagar milhões, porque é com isso que eles compram armas. Só que na hora deles tirarem o pessoal e os outros carros da ONU que não tinham escolta, acabaram matando, né? Mataram tanto ele quanto o guarda que estava com ele, né, o carabinieri, e mais outras pessoas do séquito. Então, para a gente ter paz, nós precisamos tirar a violência, mas também percebemos que não são essas entidades internacionais que vão nos dar essa segurança que a gente precisa. Bem, voltando, estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, né? Está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global. Indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais dos seres humanos, que poderiam conduzi-los diretamente para a paz e a prosperidade. E aí ele fala que o verdadeiro líder espiritual que poderá surgir, eu duvido, eu acho que vai ser mesmo ou um extraterrestre, ou um anjo, ou realmente essas mensagens que virão através da internet, né? Então, ele fala que esse novo líder que tem que ser capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades, é aquela consciência negativa, né? Que é aquela consciência do ter, né? E tem criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações. Quando fala peste, isso é um vírus, né? Guerras, revoluções e outras tragédias. Está certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro na sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso, ele termina, né, o Cristo. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram em acreditar.
eles me chamaram de louco. E aí ele continua, que aqui ele continua falando das terras, né? Das religiões, das igrejas que cometem os mesmos erros e que, em consequência disso, estão se esvaziando, né? Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças. É alguém que está... Você percebe já esse movimento de que todas as igrejas se unem numa mesma direção, né? Porque tem que criar um outro tipo de consciência coletiva, né? Antigamente era eu contra você, a minha igreja, o meu Deus é melhor do que o seu, a minha... Quer dizer, ainda existe isso, né? Esse radicalismo. Tanto na política, quanto na religião, até no time de futebol. Devem lembrar que Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas têm que manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente. As verdades que as igrejas estão continuando e persistindo em nos ensinar devem ser modificadas. Abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle os pensamentos humanos. Eu gosto de ler Rudolf Steiner, que era um pisciano, como eu. O Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, ele chama a besta de Harriman. Tem um nome. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação. Ao invés de reiterar velhas e falsas crenças, acorde. Aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que eu fiz, vocês também fariam. Então, nós podemos fazer a diferença. Eu vou terminar só até aqui, tá? Porque a gente tem muito o que falar sobre isso. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e muita oração, eu vejo muito isso nos orientais, né? Vejo muito isso nos seres iluminados. É pena que são tão poucos. Ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto na sua vida diária, para combater as forças destrutivas da consciência global egoísta. A humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. Então, aqui depois nós vamos pegar essa outra parte, que eu estou na página só 32 do livro, né? Depois ele vai contar também, ele conta um pouco sobre como ele nasceu, como ele vivia. Ele conta da juventude. Uma parte muito interessante é de quando ele foi batizado, o que ele sentiu quando ele estava no deserto. Realmente ele fala muito. As coisas são, às vezes são meio desconstruídas as frases, então é mais difícil. Mas nós temos que nos conectar com a mente universal divina para criar uma consciência de poder criativo para criar a paz e a prosperidade para toda a humanidade. Então comecem a meditar, orem bastante, não precisa ir para a igreja, não precisa bater no peito, minha culpa, não existe culpa, gente. Existe o amor que nos une. Pense no amor, distribua amor, seja amoroso nos seus atos, nos seus pensamentos, e tenho certeza que a consciência divina vai morar dentro de você e vai criar uma egrégora de prosperidade e de paz na sua família. É isso. E afastem o medo, tá? Passem uma boa semana. Namastê. Fiquem com Deus.